Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 12 de agosto, nós temos como tema para o nosso estudo Água da Rocha. Amados irmãos, lembrando que a gente está aqui estudando sobre o momento que o povo de Deus está peregrinando ali no deserto. A Bíblia nos diz que esse povo foi liberto e esse povo foi levado ao deserto por Moisés, ali orientado por Deus. E eles começaram a se tornar literalmente dependentes de Deus. Só que a dependência deles, infelizmente, fez com que eles viessem a mostrar o real caráter deles. Ou seja, eles viram todo o poder de Deus realizado ali nas 10 pragas, mas infelizmente o caráter deles não estava sendo transformado por completo. Não tinha sido transformado, pois eles tinham um caráter de medo, um caráter de pouca fé, e isso foi provado diante das circunstâncias. A gente viu no estudo passado, no estudo de ontem, segunda-feira, que eles suplicaram por carne, eles suplicaram por alimento, e Deus proveu depois das reclamações deles. E a gente vê aqui que no momento que faltou água, esse povo também reclamou. Esse povo foi para cima de Moisés com força, e Deus, claro, proveu ali a água para eles no deserto. E aqui diz o seguinte na lição: no deserto precisamos de muita água, isso é fato, é muito quente, um lugar muito seco. Durante o dia, aquele povo tinha que ser abastecido com água. Então Deus cuidou desse problema. Mesmo que as pessoas se queixassem, não confiassem nele e até mesmo testassem sua capacidade e disposição de dar-lhe água em sua fidelidade, eles olharam de volta para o Egito. Amados irmãos, quantas vezes a gente já não reclamou de muitas coisas em nossas vidas, muitas coisas até fúteis, na verdade, irrisórias. Deus fez maravilhas no passado em nossa vida, mas quando a gente está diante de algum problema, a gente esquece todos os feitos maravilhosos de Deus. Então Deus ele tinha feito já grandiosas coisas diante dos olhos dessas pessoas, mas infelizmente, diante da dificuldade, essas pessoas esquecem, nós esquecemos dos feitos de Deus, e que a gente, se for analisar, só estamos aqui por culpa da bondade e misericórdia de Deus, por culpa dos livramentos, e a maioria desses livramentos, dessa bondade de Deus lançada sobre a nossa vida, Deus permite a gente ver, mas diante do desafio a gente pega e esquece. Então o povo deveria ter aprendido a não testar a Deus, pois Ele tem poder para prover todas as nossas necessidades. A gente tem que entender que basta a gente ir até Deus, suplicar a Ele de forma amorosa, e com certeza, Ele já sabendo a nossa necessidade, Ele vai prover. Então Deus ia prover água para aquele povo, não precisava aquele povo suplicar, humilhar, pressionar Moisés, e assim também pressionar Deus. Pois a gente viu ontem que Moisés disse: olha, vocês estão me atacando, mas literalmente vocês estão atacando a Deus. Vocês estão reclamando, é com Deus. Todos os seus questionamentos é com Deus. Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provação, e Meribá, que significa reclamação. O Senhor deu água aos israelitas, apesar de sua incredulidade. Esses dois nomes deveriam servir de lembrete para que o povo de Israel não provocasse a Deus nem reclamasse dele. Os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles, embora já tivessem visto muitas evidências concretas, não apenas da sua presença, mas também do seu poder e autoridade. Então, os israelitas, eles não tinham autoridade nenhuma em questionar a presença de Deus, pois estava com eles sim a presença de Deus. Existia ali uma coluna de nuvem que estava todo o tempo ao lado de Moisés, fazia ocorrer a água da doadora de vida. Sim, pois nós sabemos que Moisés ele feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que era velado ali naquela coluna que estava constantemente com eles, amados irmãos, de forma visível, pois essa coluna ela estava com eles ali durante o dia, tanto protegendo do sol, dando sombra a eles, como também guiando no deserto. À noite eles se transformavam em coluna de fogo para iluminar aquele povo e também aquecer, pois à noite fazia muito frio. Então era visível a presença de Deus em meio àquele povo. Amados irmãos, e Deus sabia da necessidade desse povo, como eu falei anteriormente. A água é doadora de vida. O nosso corpo, dependendo da idade, ele é composto mais ou menos de 50% a 75% de água. Até os nossos ossos, ele contém um grande número de água. Então Deus ele sabe da nossa necessidade. Então o que é que eles tinham que fazer? Entender que Deus ia prover água para eles. Sim. Como? Ninguém sabe. Mas Deus ia prover. E Deus proveu de uma rocha. Moisés foi ali, tocou na rocha e a rocha ali passou a sair água. Amados irmãos, muitos séculos depois, Paulo lembrou que os crentes coríntios, que a experiência dos israelitas do deserto foi única.
O próprio Cristo não apenas os guiou, mas ofereceu água e atendeu todas as suas necessidades espirituais e físicas. Paulo diz: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guiava. E a pedra era Cristo. Para eles, Cristo era a fonte de vida e doador da vida eterna. Sim, Cristo ele é o doador da vida eterna para mim e para você. É Ele que pode conceder isso para mim e para você, amado irmão. Só Ele pode nos conceder a graça redentora dele. Receba hoje a graça do Senhor. Receba hoje da água da vida que Ele quer nos dar. Confie a cada dia mais no Senhor, que com certeza a gente vai viver uma vida extraordinária ao lado de Cristo. A gente não pode suplicar? Pode, a gente pode suplicar sim. A gente pode sim a Deus pedir, clamar a Ele, mas como o povo de Israel não, dizendo que preferia ter voltado para o Egito, para a escravidão. Será se realmente compensa a gente voltar para a nossa vida velha de pecado, de erro? Não, não compensa. É buscar em Deus aquilo que Ele sabe que a gente precisa, que com certeza Deus ele vai atender a nossa necessidade. Uma coisa a gente tem que ter em mente: Deus ele nunca vai deixar de cumprir suas promessas. Maravilha? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por aqui nós estamos mais uma vez estudando a Tua Palavra. E tudo que aqui a gente estudou, que vai ficar na nossa mente, no nosso coração, para juntos nós recebermos força espiritual e fé crescente em nossa vida para vivermos a vida contigo. Em nome de Jesus, amém.